A paz do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, versículos 17 e 18. Hoje estamos concluindo o primeiro módulo do tema domínio manifesto. Estamos falando que o nível de entrega determina o nível de revelação e restauração. Conforme você vai se entregando a Deus, eu vou me entregando a Deus, Deus vai nos restaurando, irmãos. Então, isso não acontece automaticamente. Isto é, Deus coloca em nós o querer efetuar e Ele vai nos ajudando a nos entregar, nos motivando. Nessa manhã mesmo, você que está ouvindo essa mensagem, está recebendo ânimo para meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará. As pessoas não têm força para ler a Bíblia mais. Evangelizar, jejuar, orar é uma oração difusa, dispersa, distraída. Uma oração egoísta, egocêntrica, limitada. Mas o Senhor vai expandindo o odre, amém, irmãos? O odre vai expandindo, ficando forte. Porque não é só expandir. Ele tem que expandir com a mesma espessura que ele estava no início. Então, crescer mais forte. Aí você pode colocar o vinho da revelação, da sabedoria, do poder, dos sinais, sem corromper. Porque o neófito, se ele for muito na sabedoria, nos sinais, ele se torna arrogante. E é um prato cheio, irmãos. Se a ênfase do teólogo for os sinais, ele vai virar um ídolo, porque o meio gospel está à caça de ídolos. E na verdade, o Senhor, dos 3 pontos, olha só, o amor, o conhecimento e o poder. Deus diz que o mais importante é o fruto. Nós conheceremos a árvore pelo fruto. A Bíblia diz, conhece pelo fruto. A Bíblia diz que nos últimos dias os falsos profetas enganariam como? A Bíblia diz isso. Que naquele dia muitos dirão, Senhor, curamos enfermos, expulsamos demônios. Hoje se vê quem está cheio do poder de Deus como cheio do Espírito. São duas coisas distintas. Então, o que chama a atenção do mundo é a eloquência teológica e os sinais. Mas Jesus diz que o amor, o fruto é o mais importante. É o caráter, como você reage à ofensa, à perseguição, como você perdoa. Isto para o Senhor é a parte mais essencial e escondida, que é o fruto. A Bíblia diz, pelo fruto você conhece a árvore. Mas hoje você quer ganhar dinheiro, ou você tem uma teologia que chama atenção e faz mil e uma malabarismo lá no... Ou você tem os sinais. Agora, todos esses 3 são importantes. Poder é importante, sabedoria, conhecimento, para nós não sermos heréticos. O poder, porque as pessoas estão sofrendo e tem os efeitos da queda, mas o fruto é o mais importante. Então, tendo os sinais, tendo conhecimento e tendo fruto, nós estamos crescendo com uma maturidade equilibrada. Então, a Gerados tem essa intenção de termos essa moderação e esse equilíbrio, de não puxarmos para um lado, não sermos apenas acadêmicos, secos, numa teologia fria, apenas conhecimento da palavra, vou embora, tchau. Não apenas nos sinais, prodígios, maravilhas, mas também, porque a palavra de Deus, ela é acompanhada de sinais, prodígios, curas, milagres. Isso é importante, não abrimos mão disso, irmão, jamais nós vamos abrir mão dos dons, do poder, né, da unção. E não vamos abrir mão de continuar pregando o arrependimento, a santificação, o temor, para gerar um povo cheio do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo. Então, se você ficar nisso aqui, você vai gerar um povo saudável. Proteínas, sais minerais, tudo ali balanceado. Não adianta você ter muita gordura e pouca proteína, não, você não vai ter saudável. Então, tem igrejas que nós fomos, eu e o pastor Geraldo, a gente pregou em centenas de igrejas, que a gente via ali que o ponto forte ali era doutrinário. A igreja ela era profundamente coerente nas escrituras, correta na pregação, mas não tinha sinais, não tinha milagres, não tinha o fogo do Espírito Santo. Era uma coisa teórica, engessada, paralisada, profundamente coerente, mas sem o mover do Espírito. Fomos em muitas igrejas que havia muito mover, muita cura, muita profecia, mas a pregação totalmente fora, a pregação totalmente não levava o povo para o arrependimento, para a santificação, para o temor. Não havia mais os sinais ali que dava até medo, porque o sinal, que tiver muito sinal e não tiver uma teologia pura, a Bíblia diz que cuidado, fuja desses. Fuja, porque a Bíblia diz que o principal ponto dos falsos profetas nos últimos dias é que eles só eram sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, sinais sem uma doutrina pura é muito perigoso. Pode estar caindo milagres, acontecendo um monte de coisa. Se a pregação não for uma pregação como a de Pedro, Paulo e João, é o espírito do erro. Então, temos que ter... Já fui em igreja onde havia muitos sinais, mas a pregação era totalmente herética. Então, quem confirma a heresia não pode ser o Espírito Santo, não, Berto. Não pode ser o Espírito Santo. Ah, mas está acontecendo. Ah, eu não quero saber. Ah, meu povo está prosperando. Não quero saber.
Não é isso? O diabo ofereceu essas 3 coisas para Jesus negar a palavra, ele não negou, veja. Então a palavra é o centro. Aqui vem os sinais. E o povo que está gerando, o fruto que está gerando, um povo temente, humilde, que larga o mundanismo. Aconteceram um monte de sinais lá e o povo tudo misturado com o mundanismo. Sinais lá e o povo tudo misturado com as cores deste mundo, não tem arrependimento, não tem santificação. Um povo que quando a trombeta tocar não está salvo. O que adiantou tudo isso aqui, ganhar o mundo inteiro, se não gerou um povo salvo? E aí, irmão, o que adiantou? Então nós temos que ter o caráter, o poder, a sabedoria, esses 3. E não abrir mão. Se você abrir mão de um desses pontos aqui, irmão, você não vai agradar o Senhor. Uma igreja que não é doutrinariamente pura, profundamente pura, não é cheia de sinais e prodígios, e não está gerando um povo que vai ser arrebatado, essa igreja é herética. Então nós não podemos ser deficientes em nenhum desses pontos. Amém, amados? Não podemos. Aqui nós vemos em Efésios 4:17: e digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Por que andei mais? Porque o homem está assim desde a queda, tá? O príncipe da potestade do ar está cegando todos os filhos de desobediência, diz Efésios 2:2. Olha lá: não andeis mais como também andam os outros gentios. Como é que eles andam? Na vaidade do seu sentido. A sua mente está completamente equivocada, completamente em trevas. Não andem na vaidade do seu sentido. Aí diz 18: entenebrecidos, ou seja, em trevas. A sua mente está na frequência das trevas. A mente do mundo inteiro. E, irmão, isso não depende do QI. Se tem 4 ou 5 faculdades, é um problema do coração. A mente está em trevas porque o coração está contaminado. As coisas espirituais não se discernem mentalmente, mas espiritualmente. Então tem espíritos imundos ali agindo, cegando essa pessoa. Por mais intelectual ou ignorante que seja, isso não afeta. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos, então o QI não afeta. O diabo consegue enganar todos. Cultos, indoutos, não importa. Aqui diz ali, entenebrecidos no entendimento. O entendimento deles está em trevas, separados da vida de Deus, estão mortos. Estão em trevas e estão mortos, separados da vida de Deus. Desde Adão todos nasceram mortos. Agora nós nascemos de novo no Espírito, aí nós somos vivos dentre os mortos, certo? Então receber a palavra, se arrepender e receber a vida. Olha lá: separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Irmãos, se você pegar uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo, ela tem uma inteligência diabólica, que ele é capaz de recontar uma história 100% o contrário do que a história é, com a visão diabólica. Eles vão te explicar, Humberto, como Hitler ele era um agregador de multidões, e de que ele discerniu o inconsciente coletivo, que naquele tempo a Alemanha queria governar o mundo e era realmente um desejo, uma necessidade mundial. E o Hitler ele foi um porta-voz, não solitário, mas ele foi apenas aquele que entendeu o momento, o que o povo queria, e ele falou, vamos fazer. Ele foi apenas alguém que se colocou no momento certo para implantar algo que a massa queria, e na verdade aderiu porque queria mesmo, era um povo arrogante que queria dominar o mundo. E ele foi uma pessoa que agregou pessoas, deu a sua vida por aquilo, e foi uma pessoa que ajudou financeiramente com todo o processo. Entende? Isso é profundamente diabólico, porque isso é exatamente o contrário do que Hitler era. Hoje nós vemos pessoas nas mídias sociais que elas contam com tanta veemência, com tanta argumentação, o contrário do que realmente é. Exatamente o contrário. A Bíblia diz em Isaías 5:20, ai do que chama amargo doce e de bom mal bom. Eles estão tão endemoniados que eles defendem o bandido como vítima, criticam aqueles que estão fazendo justiça como corruptos, e na mentalidade deles, o mundo inteiro está errado e esse grupo está certo. Quer dizer, isto é profundamente diabólico. E a Bíblia avisou isso nos últimos dias. Então, se nós não temermos ao Senhor, olha os demônios que estão sendo soltos nesses últimos dias, irmão, de loucura, demência total. Porque o que nós vemos é uma corrupção onde as pessoas são ovacionadas, tidas como heróis, aplaudidas, engrandecidas.
onde a corrupção ela é vista, na verdade, como tudo uma farsa, uma mentira. Não existe corrupção. O que existe é uma perseguição injusta. E você pode mostrar fatos sobre fatos sobre fatos. Isso tudo foi forjado, nada disso aconteceu. Então, o que nós vemos é que, se nós nos entregamos a Deus, nós saímos dessa dimensão do engano para a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Então, a verdade faz com que nós venhamos a ver as coisas como elas realmente são. Mas os espíritos imundos fazem as pessoas verem as coisas o contrário do que é, irmão. As pessoas veem o pecado como algo bom, santificação como algo chato e desnecessário. Veja, aquilo que poderia libertá-las, aquilo que é bom, o inimigo pintou como algo que tolhe. Você vai para a igreja para ser tolhido? Para ser limitado? Quando na verdade você vai para a igreja para ser pleno, para ser livre, para ser completamente uma pessoa que vai viver a sua plenitude e ajudar outras pessoas. Então, exatamente o contrário. A verdade ela vem e vai nos tirar dessa dimensão, dessa linha de raciocínio é que está o ser humano, deteriorando, irmãos. A Bíblia diz que na volta do Senhor, como na vida de Noé, o mundo estará como Sodoma e Gomorra. Aonde coisas que nos anos 70 nós achávamos assim, absurdo, hoje, irmãos, é tido como algo normal. Até a Bíblia diz em Romanos 1, vai chegar um tempo em que será aplaudido, incentivado. Vocês já viram que nos Estados Unidos aumentaram a sigla LGBTP? P é pedófilo. É uma opção sexual. Então, olha, irmãos, isso está assim. E o que nós estamos vendo? Essa mordaça, onde cada vez mais o mundo vai ganhando espaço e dizendo que isso é preconceito, que isso é atraso. Nos anos 70, irmãos, 80, tive um estudo bíblico que passava, depois foi reprisado, que a resposta do Maitreya para o arrebatamento da igreja é que naves estrelares levaram esse povo retrógrado, que creem num Deus judeu que nunca salvou e nunca salvará, um povo que é contra todo o bem e avanço da sociedade, que foi levado para outros planetas para serem orientados e evoluídos, porque eles eram uma raça atrasada, que não adianta. Com esse povo o mundo não vai para frente, porque tudo que é bom eles dizem que é pecado. Então as naves estrelares levaram este povo para nós termos paz e termos uma nova era, aonde o que é bom, sem uma voz contrária para dizer que isto não é bom. E eles foram levados porque realmente eram prejudiciais a este mundo. Então, isso é profundamente plausível. O pastor Geraldo disse nos anos 80. Era totalmente um absurdo. Mas hoje essa explicação é totalmente plausível. Os crentes são a trave. Tudo que a gente quer fazer, eles estão lá dizendo que é pecado, que Deus não aceita, que o Deus hebraico, os valores hebraicos cristãos aí são um atraso para nós. Eles estão na mídia falando isso direto. Então, o que nós estamos vendo, irmãos, que para não enlouquecer tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque não adianta, a cultura, ela é boa, a faculdade, tudo isso é importante, é maravilhoso. Mas sem o Espírito Santo, ela já está toda quase, os mestres aí, faculdades, quase todos eles vermelhos, quase todos eles já prontinhos, esperando o aluno chegar para totalmente deformá-los, não formá-los, mas deformá-los. Então nós estamos num mundo que jaz o maligno e parece que o fogo está aumentando, a caldeira está aumentando. Não estou dizendo isso para desmotivar você ou para desanimar você, estou dizendo isso para gerar em nós uma responsabilidade de sermos uma voz, mesmo que uma voz clamando no deserto, não importa, Deus conta conosco, irmãos. O que nós estamos vendo é que aqui diz, olha, não andem como eles na vaidade, no vácuo, no vazio do seu entendimento, mente vazia, já dizia, né? Sendo o diabo. Aqui ele diz, não andeis mais com a sua mente vazia, esvaziada da verdade. Porque o homem, desde a queda, ele traiu Deus e aí entrou
espíritos do erro que governam o mundo inteiro, diz Efésios 2:2. E não importa se é leigo, se é inteligente, ele pega facinho as pessoas. E é uma linha de raciocínio que chama-se potestades, lá em 2 Coríntios capítulo 10, 3 ao 5, que criam fortaleza e imaginações, aonde a pessoa ela tem uma concatenação. E a concatenação, Humberto, só pela unção, pelo amor, não adianta só pela argumentação, não. A concatenação é uma forma de pensar que isso, mais isso, que você cria uma linha que você não quebra. A pessoa ela tem explicação para explicação da explicação da explicação. O inimigo lacrou. E aí não adianta contra-argumentar, como disse o pastor Geraldo, apenas com uma teologia correta. Você não vai conseguir combater essa infecção tirando um dos 3 ingredientes. Só com uma teologia correta você não vai conseguir. Só com os sinais você não vai conseguir. Porque aquela pessoa vai ser curada, mas ela não vai se arrepender dos seus pecados, ela não vai para o céu. Só com os sinais você vai até empolgá-las por um momento, e até elas vão gostar de você, e se te procurarem será pelos sinais. Não porque elas querem se arrepender, e nem será pregado para elas se arrepender, se converter, se entregar, se comprometer, largar o mundanismo, largar a carnalidade. Isso aí não se fala porque perde dinheiro. Então, se você não tiver uma teologia correta, com poder pentecostal para quebrar esses demônios que estão cegando, e com amor para não desistir na primeira, não! Porque aí vem o amor, de você não desistir daquela alma porque ela te ofendeu e não te ouviu. Porque a gente não ama, irmão, vai para o inferno então, miserável. Não quer? Mas aí é que vem o agregador, que é o vínculo da perfeição, Humberto. Que eu vou continuar orando por você até a minha última respiração. Não vou desistir da sua alma, vou orar e vou jejuar por você enquanto bater o meu coração. Não vou desistir de nenhuma alma, porque a minha responsabilidade nesse mundo, irmãos, é com 8 bilhões de pessoas. Não é com 7 bilhões, nem com vocês aqui. Porque se eu amar mais você do que eu amo o Toffoli, eu não vou para o céu. Amar você é fácil. Agora, amar a alma do Toffoli, nem sempre é fácil. E temos a tendência, estava falando com a missionária Adriana, que está bem polarizado. Muitos falam dos petistas, dos vermelhos, mas os bolsominions não são diferentes. Eles odeiam quem pensa diferente. Que morra! É o mesmo espírito que pegou os dois lados, com raríssimas exceções. Os bolsominions, eles querem a morte do Lula. Eles querem um inferno para o STJ que exploda, que solte uma bomba. Esse não é o Espírito de Cristo, irmãos. Há um ódio polarizado, o demônio está dando risada, porque nem aqui está certo, nem aqui está certo. O que está certo é a misericórdia, a compaixão. E outra, irmão, não adianta chegar de cima. O evangelho trazido de cima para baixo, ele é coercivo, ele é o método do diabo. Eu posso estar cheio de razão, mas chegar assim, Michele, negócio... Toda tentativa de trazer o céu, eu ouvi uma vez essa frase, assisti demais. Toda tentativa de trazer o céu de cima para baixo, trará o inferno de baixo para cima. Ou seja, se eu tentar de uma forma coercitiva, impositiva, usando o método satânico, falando uma coisa verdadeira, mas com ódio, falando uma coisa verdadeira, mas te mandando, te ofendendo, tudo que eu vou conseguir é dar lugar para o diabo. Porque Deus diz, o único método que eles vão ouvir, talvez, Paulo disse assim, eu faço de tudo, todos os meios, para tentar ganhar alguns. Que é para testemunho, não é para salvação não. Mas o único método que talvez, e se esse falhar, Humberto, não tem mais outro. Eu lavo os teus pés. É você sentir que eu estou fazendo isso porque eu te amo, por amor à tua alma, para te servir, com humildade, com paciência. Mas se você notar que eu estou competindo com você, estou querendo mostrar que sei mais que você, ou para te humilhar, ou para bater contra você, ou para provar, esse método não é zero, a eficácia zero. Se com amor nós ganhamos alguns, poucos, sem amor nós não ganhamos nenhum. Então a argumentação, existem pessoas que elas se especializam na argumentação, pastor Geraldo. São teólogos excelentes. Vou dar um exemplo, irmãos. Um teólogo excelente, Silas Malafaia. É uma pessoa que tem uma argumentação muito boa, mas o método dele eu não gosto. Porque eu não posso hoje, no Fantástico, Michele, aí eu falo mal dos cristãos. Aonde que está na Bíblia que eu tenho que reivindicar meu direito, virar a mesa e querer que o mundo me respeite? Aonde que está na Bíblia que o mundo tem que respeitar a igreja? E que o mundo tem que se dobrar à igreja? Aonde que está? Não, absolutamente não existe. Aí no outro dia, Humberto,
Fantástico falar mal dos crentes. No outro dia, dizer, irmão, eu vou tacar um processo, porque vocês estão falando mal do crente, porque eu vou... Irmão, onde é que está isso na palavra de Deus, irmão? Esse método está totalmente fora. Mas está correto? Está correto. Tem respaldo? Tem respaldo. Então veja que você pode estar super bem munido aqui, ó, e não está bem munido aqui. E você pode estar muito bem munido aqui e aqui, e não está bem munido aqui, ó. Não tem sinais, você põe a mão, não acontece nada. Irmão, a gente não pode deixar nenhuma área para o diabo. A área que você for deficiente, ele vai reinar ali. Então nós temos que ter um evangelho profundamente teológico, correto. Quando você ouvir um pregador, diga, Senhor, que espírito está movendo ele, não é? Porque não adianta estar falando a verdade, porque o diabo também fala uma verdade misturada com mentira, né? Então, que espírito está movendo ele? E se o espírito está movendo ele, não te leva ao arrependimento, à santificação, às vestes brancas para a vinda iminente do Senhor, cuidado com ele. Se a ênfase dele é o poder, cuidado. Se a ênfase dele é os sinais, cuidado. Se a ênfase dele é o arrependimento, a santificação, a conversão, ele é um homem de Deus. Entende? O principal é o fruto. O fruto é o quê? Uma vida cada vez mais santa, cada vez mais do Senhor, cada vez mais comprometida com o Senhor, cada vez mais se desvencilhando do mundanismo, da carnalidade e do pecado. Esse é o profeta verdadeiro. Porque a primeira pregação de Pedro, de João Batista, arrependei-vos e convertei-vos. A primeira pregação de Jesus, arrependei-vos e convertei-vos. A primeira e segunda pregação de Pedro, arrependei-vos e convertei-vos. Vemos as cartas de Tiago e acaba lá no Apocalipse, arrependa-se para que não tire. Então, nós podemos ler de Gênesis e Apocalipse, pastor Geraldo. Saiu dessa mensagem, tem sinais, cuidado. Saiu dessa mensagem, ou está essa mensagem com sinais, mas não tem o amor, não tem realmente paciência com as pessoas, também cuidado. Então nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, qual área em que eu estou precisando crescer? Porque nós estamos crescendo aos pouquinhos. Será que é na área de conhecimento teológico? Tem gente profundamente amoroso, irmão, mas não pode ajudar ninguém com esse amor. Amor, tadinho, mas não tem o poder de Deus para fazer nada por ninguém. Não tem poder, irmãos. Vamos chorar. Irmãozinho, não adianta, irmão. O amor tem uma função, mas o amor sem o poder é chorar junto, abraçar o irmão ali e chorar. É bom chorar com os que choram, mas não pode parar ali, tem que ter o poder. Agora o poder sem o amor se torna uma revelação estragada do Senhor. Poder sem o amor é perigoso. E o poder sem a sabedoria, irmão, essas pessoas cheias de dom, cheias de sinais, mas não têm um conhecimento da palavra de Deus, eles não têm santificação, têm vida dupla, têm mistura com o mundanismo, tem coisa suja ali, põe a mão, o sinal acontece, mas junto com o sinal vem alguma coisa estranha aí. É perigoso, sim. A pessoa fala o sinal, irmão, mas ela não tem o coração limpo, ela não tem o temor do Senhor, ela está misturada com os ídolos, ela passa alguma coisa ali. Então nós temos que ter este